Olá, queridos e queridas. Hoje eu trago uma conversa para nós sobre a introdução alimentar, que acontece em torno dos 6 meses de vida do bebê. Até então, é aconselhável, que só seja dado o leite materno e então aos 6 meses começa-se a introdução de alimentos. Lembrando que até os 7 anos, mas até os 3, mais ainda, está a construção aí, no caso nós estamos falando aqui na introdução alimentar, do paladar, do gosto, deste bebê, desta criança e deste indivíduo aí por toda a sua vida. Então, não só o paladar, como os sentimentos, como os padrões, o que esses adultos, a forma que eles pensam, o que eles sentem, tudo está sendo aí plasmado, neste bebê e nesta criança. Então, a alimentação também. Então, eu fiz, a BLW, que é a Baby Lene Weaning, que é o desmame guiado pelo próprio bebê. Então, a gente não dá nada de papinha, sucos, A gente dá, então, as coisas no estado sólido, ou seja, eu pegava os legumes, cortava em forma de haste e colocava no vapor, e colocava então ali para ela. O bebê próprio pega e vai provando, cada um ali dos legumes, as frutas. E quando eu fiz, hoje já está mais difundido, esta introdução alimentar. Na época que eu fiz, não, era uma coisa que estava bem iniciando, não se ouvia falar, nos consultórios dos pediatras. Então, assim, foi-me colocado, muitas preocupações e medos em relação a isso, a engasgar, a não ter os dentes ainda, ou seja, padrões, crenças que foram transmitidas de geração para geração, no caso sobre a alimentação, de dar papinha, de dar suco, mas que eu fiz, eu encarei, eu enfrentei aí e, me enfrentar é se colocar de frente, e realizar aquilo, que eu realmente acreditava que, que tinha os benefícios, a eficácia, para para, para o bebê, para a criança, e este posterior adulto, jovem e adulto, realmente criar, um paladar, um, uma vontade, um gosto ali de coisas saudáveis, E essa é só uma das coisas, porque nessa introdução alimentar, o bebê ele sente o sabor, de cada alimento, ele vê a cor de cada alimento ali, ele sente a textura de cada alimento e ele está construindo este paladar. Ou seja, a gente dá as coisas in natura, Então as coisas que vêm da terra, as coisas naturais, e ele próprio pega, ele vai experimentar, Então ele pega, coloca na boca, muitas vezes ele mastiga, mesmo não tendo os dentinhos, os dentes estão próximos à gengiva, então é super tranquilo, Esta questão de engasgar também, a Maria, no caso, ela engasgava mais com o leite, que é líquido, do que com as coisas, dadas sólidas, como eu dei, e que eu não tive, nenhum tipo de problema. E
E realmente assim se mostrou, né, e se mostra assim muito eficiente, né, esta introdução alimentar, não só na nesta construção deste paladar para coisas saudáveis, naturais, né? E também sentir a textura de cada alimento, ver as cores, né, de cada coisa que você está comendo. Então você realmente constrói isso, né, interiormente, né? Você plasma isso em você, mas também é, a criança, ela tem a própria satisfação dela, porque quando a gente dá a papinha, a gente vai colocando na boca do bebê e o quanto a gente acha que ele tem que comer, né? Então, ela, desta forma, ela comia o quanto que satisfazia, ela foi provando inicialmente, conhecendo os alimentos e isso foi se dando de uma forma muito orgânica, né? Muito natural. Então, eu continuei amamentando, né? Como a alimentação principal durante pelo menos até, né, um ano você é a alimentação principal, a amamentação, porque ele vai experimentando, né? O bebê vai experimentando os alimentos até então que ele vai realmente começando a comer de uma forma, né, que a alimentação em si vai realmente nutrindo, né, e suprindo aí as necessidades, né, alimentares aí deste ser humano. E, e realmente isso vai acontecendo, né, de uma maneira muito natural. É óbvio também, gente, independente da introdução alimentar que se faça, né, que o bebê queira, né, não queira assim sair do peito, né, porque existe um vínculo emocional, né, existe uma necessidade do ser humano que é o contato corporal, né, esta proteção, este contato corporal, este emocional mesmo, né, este vínculo que se cria na amamentação, né, olho no olho, pele com pele, e é uma necessidade realmente do ser humano, né, de todos nós, não só de bebê, de criança, mas por toda a vida. E mas é algo assim muito válido, é algo muito realmente eficiente. E quando a gente dá as papinhas, o suco, né, o bebê, ele não vê, tá tudo misturado, então ele não sente o sabor de nada, né, assim, é tudo ali junto. A aparência também, né, não é das melhores, né, tudo ali batido. E aí, o que a gente nota é que chega lá por volta de um ano e meio, e esta criança já não quer mais, né? E também se desinteressa pelas coisas naturais, por serem apresentadas, por terem sido apresentadas daquela forma, né? E ele não sentir o sabor de nada, a textura de nada, quer dizer, não ter criado, realmente construído o, o gosto, o paladar para, né, para cada uma dessas coisas, né? E também o movimento da mastigação, né, nessa introdução alimentar, sendo também muito importante, como o movimento da sucção, né, na amamentação, ser muito importante, tipo assim, não só para a parte muscular, para a parte óssea, mas realmente para o desenvolvimento cerebral, né, e emocional. Então, assim, realmente é uma introdução alimentar
que eu posso dizer assim, pela minha própria experiência, que é realmente muito rica, né? Muito rica em muitos sentidos e inclusive também desta autonomia. Autonomia esta, né, que não estamos falando de independência, estamos falando de autonomia. Autonomia é você se conhecer, né? É o bebê ir lá, pegar, se satisfazer sozinho, né? Não é o outro que acha se ele está satisfeito ou não. É ele conhecer realmente as coisas, ele conhecer o próprio corpo, né? Então ele tocar, né? Então é muito importante esta parte do tato, né? Nos primeiros 7 anos, a aprendizagem se dá muito, né? Pelos 5 sentidos, é o desenvolvimento do corpo físico e é isso que vai construir, né? Inclusive o aprendizado intelectual, né? É esse tato, né? As coisas que você está aí vendo e sentindo e percebendo no mundo e sabendo realmente a textura de cada coisa, né? Não se dá de uma forma abstrata, né? O aprendizado nos primeiros 7 anos de vida. E nos primeiros 3, né? Ainda mais, porque ali ainda não teve, inclusive, nenhuma individuação ainda, né? Ele se sente, ele se percebe, ele se vê como a mesma coisa que os seus cuidadores. Então, ele está realmente assim construindo o mundo, e no caso aqui nós estamos falando de introdução alimentar e esse gosto pelos alimentos a partir não só do que ele está comendo e da forma que está sendo apresentado para ele, mas também como esses adultos, né, se relacionam aí com a alimentação deles, também de sentar, de se alimentar, com o que, né, eles se alimentam, porque muitas vezes a gente quer que o bebê se alimenta de forma saudável, mas a gente não faz isso. E, e a gente olhar, né, o quanto que a gente está aberto aí para essa alimentação, para as coisas novas, né, na nossa vida, porque daí a gente vê que os bebês também que foram alimentados, por exemplo, também com papinhas, vamos por industrializadas, é, eles também não se abrem posteriormente para um outro tipo de alimentação, né? Fica-se preso numa alimentação industrializada, né? Que construiu-se aquele gosto, aquele paladar, né? Que fica ali plasmado e enrijecido, né? E depois precisa de muita consciência para ser alterado isso, né? Então a gente pode contribuir muito, não só aí, né, nessa introdução alimentar, mas esses 7 primeiros anos de vida, onde tudo, né, fica muito plasmado e depende aí de nós, né? Então depende dos nossos hábitos que vão, né, construir aí os hábitos, né, dos nossos bebês e dos nossos filhos. Então, por isso, sempre esse olhar atento, amoroso, verdadeiro, né, para as nossas crenças, para a nossa biografia, para que a gente possa fazer aí escolhas cada vez mais conscientes. Tá bom? Então, aí um pouco sobre a introdução alimentar. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.